Hoje a gente de fato tem um hub para resolver a vida do advogado. Somos uma startup, temos pouco dinheiro, temos pouco tempo, poucas pessoas para nos ajudar e precisamos fazer acontecer. A ideia é que o Porto Digital se torne uma espécie de Vale do Silício brasileiro, ou melhor, que o Vale do Silício se torne um Porto Digital americano. Olá, bem-vindos a mais um capítulo do BeFound, um podcast para startups. E hoje eu tenho um grande prazer de trazer o Vinícius Guedes, que é o CRO, diretor de receita da Beyond Company. Na verdade, quando eu conheci o Vinícius, ele foi a grande inspiração para esse podcast, porque ele apresentou uma empresa de saúde que ele está desenvolvendo lá no Recife. E ele vai contar mais sobre essa empresa e eu falei, nossa, eu acho que todo mundo quer aprender sobre essas empresas e como elas estão transformando o mundo. Então, Vinícius, é um super prazer ter você aqui, porque, na verdade, por causa da sua apresentação, eu tive a visão de criar esse podcast. Dito isso, conta um pouquinho da Beyond, conta um pouquinho da sua história. Que felicidade, assim, e que responsabilidade também, né, de ter sido a primeira inspiração para participar para gerar o podcast. Fico muito feliz e é um prazer enorme. Contando um pouquinho da Beyond, que a própria história se mistura com a minha, a gente iniciou a Beyond no finalzinho de 2018, mas eventualmente o CNPJ saiu no início de 2019. E aí os primeiros passos da Beyond já foram sempre muito ligados ao Recife, assim. Então, um dos primeiros projetos que a gente fez foi o Voxio, que foi um projeto para o Ministério Público de Pernambuco. Era um projeto em que a gente usava IA, na época que IA não era tão hypada assim, mas era um IA para transcrever as audiências em tempo real, né? E aí a gente tinha super desafios do tipo a qualidade dos microfones eram ruins, a gente tinha fóruns no interior onde dentro da sala da audiência dava para escutar o carro passando, as pessoas gritando na rua, então todo tipo de dificuldade a gente enfrentou. Mas a minha trajetória se mistura muito porque eu, assim como os dois outros fundadores da Beyond, nós temos um background de tecnologia, então nós três fizemos o curso de engenharia da computação no Centro de Informática, e aí primeiro o Vitor e o Levi se conheceram, eles eram de turmas mais próximas e eu era de uma turma depois. E aí, depois de algum tempo, nos encontramos por acasos da vida, na verdade, e aí começamos a desenvolver a trajetória da Beyond. E é curioso porque, começando com esse background de tecnologia, fez com que nós fizéssemos de tudo um pouco ao longo da trajetória da Beyond. Nós todos já tínhamos passagens anteriores empreendendo ou em questões acadêmicas, e isso ajudou muito a gente no processo de multidisciplinaridade que a gente precisou executar durante a Beyond. Então, no início, todo mundo codava, todo mundo gerenciava produto e todo mundo vendia. Depois a gente começou a segmentar os papéis de cada um. Então, eu fui inicialmente tocando a área de produto da empresa, afinal de contas, nós somos uma empresa de produto, então a Beyond é uma empresa que faz produtos digitais, então nós não somos, por exemplo, uma software house que vai produzir projetos sob encomenda para um cliente, a gente na verdade, ataca uma tese que a gente entende que é uma dor não apenas de um cliente específico, mas uma dor de mercado e, eventualmente, entendendo que existe um market fit, a gente vai lá e escala aquele produto. E aí, eu fui inicialmente tocando essa vertente de produto, eu já tinha uma vertente growth
de experiências anteriores, então quando chegou o momento de escalar, eventualmente, eu fui também tocar essa parte. E hoje eu tenho um olhar mais holístico, mais aberto de receita de maneira geral. Então é olhar marketing, vendas, CS, e toda a parte de RevOps também. Então, nesse caminho aí dos primeiros anos, a gente passou por muito desafio, mas a gente sempre manteve o foco em somos uma empresa de produto. E aí construímos diversos produtos. Esse que eu citei, o Voxia, foi um produto que a gente já fez um exit dele, então ele já não faz mais parte do nosso portfólio, foi vendido, mas temos outros produtos que foram surgindo ao longo do caminho, como foi o caso do Absys, que eu vou contar mais para frente, que foi como nós nos conhecemos, que foi um produto que surgiu em 2021, por exemplo. E hoje tem uma super relevância aqui no nossa estratégia de receita da companhia. Então, é isso. A Beyond basicamente é uma empresa de criação de múltiplos produtos digitais. Então, vocês vão me ouvir falando muito sobre Absence, Lege, Zerúdio, que são os produtos que fazem parte do portfólio da empresa. Vinícius, e aí falando do portfólio de produtos, pelo que eu entendo, vocês trabalham principalmente nas verticais de saúde, jurídico e educação. Conta pra gente alguns exemplos de produtos nesses setores, por favor. Vou começar com o jurídico, tá? Ele talvez seja o nosso produto mais antigo da casa hoje em dia. Tudo começou porque um cliente específico, um escritório bem grande aqui de Recife, tinha uma dor que era, olha, a gente perde muito tempo protocolando, que vai basicamente o ato de abrir o tribunal eletrônico e anexar os documentos, para efetivamente ser juntado ao processo e aí o juiz levar em consideração, enfim. E eles perdiam muito tempo com isso, porque tem uma série de captchas para resolver, e, enfim, uma série de problemas ali ao longo do caminho que o advogado gastava no mínimo 7 minutos por cada protocolo. Se você é um escritório pequeno, que vai fazer 10 protocolos por dia, até tudo bem. Mas imagina um escritório que faz 1.000. Então, eles tinham um problema bem grave assim, de performance com isso. E a gente desenvolveu uma solução que automatizava esse processo. Então, a gente fazia todo o processo que o advogado faria manualmente, a gente automatizava e entregava na ponta só o comprovante dizendo, olha, fomos lá, fizemos, está aqui o comprovante de que efetivamente foi realizado o seu protocolo. E aí, foi bem interessante esse processo, porque a gente iniciou nessa vertente de automação, mas a gente entendeu que o nosso verdadeiro valor de entrega era produtividade. Então, a gente estava, na verdade, liberando o advogado para que ele pudesse fazer muito mais em outras partes estratégicas da atuação dele. E aí, entendendo isso, a gente foi evoluindo o produto. E hoje o produto ele é um ERP jurídico completo, então ele serve para fazer a gestão do escritório de ponta a ponta, só que 100% orientado à hiperautomação e IA. Então, todas as atividades que seriam manuais, lançar um prazo, monitorar se houve alguma intimação para os clientes do escritório, enfim, tudo isso o nosso software faz de maneira automática e gerencia todo o ciclo de vida do processo. Então, é desde o momento do atendimento ao cliente na ponta, em que a gente usa AI para atender no WhatsApp cliente do escritório, até fazer o protocolo efetivamente no tribunal eletrônico. Então, hoje a gente de fato tem um hub para resolver a vida do advogado. Além disso, a gente tem um produto educacional. E aí, antes de entrar no produto educacional, é importante ressaltar o seguinte: hoje, grande parte da nossa carteira de clientes é de governo. Então, são municípios, estados ou secretarias específicas, órgãos específicos federais também. Então, o Legis, que foi o produto jurídico que eu comentei, ele tem uma carteira 100% B2B.
mas todos os outros eles têm carteiras mistas entre B2B e B2G, porque a gente vende bastante para governo. E aí essa EdTech ela surge num contexto de pandemia, onde todo mundo estava buscando trazer suas capacitações para o mundo online, efetivamente. Existia um nicho que não estava sendo muito olhado naquele momento, que era o nicho de corporações, ou seja, como uma empresa ou um órgão público capacita os seus funcionários. Porque existe uma série de ritos, uma série de processos que são muito específicos e precisam de um nível de customização muito alto, que nenhum software do mercado oferecia. Então a gente entendeu essa dor e construiu uma solução que ataca especificamente esse nicho. Então a gente não roda hoje em escolas, faculdades, nada. A gente roda apenas em empresas e em órgãos governamentais. Então um exemplo disso é o SERPRO. O SERPRO é nosso cliente nesse caso e eles utilizam para fazer capacitações internas do time deles, capacitações essas que inclusive contam dentro de um programa maior de remuneração do SERPRO, por exemplo. Então, tudo isso tem que estar integrado com os outros sistemas do SERPRO, enfim. E, por fim, o Absence, este sim, o produto que comentamos de saúde, e que, de fato, é o produto mais sexy assim, do portfólio. Porque nós temos produtos que atuam muito nos bastidores, né? Então, no almoço de domingo, é muito difícil contar o que você faz, assim. E a gente sempre fala para as pessoas quando entram na Beyond que olha, o Absence é o produto que você vai contar para sua mãe, para sua avó no almoço do domingo, porque elas vão entender o que é. E é basicamente um produto que combate as taxas de absenteísmo na saúde pública. Falando assim, obviamente, é muito mais complexo, mas na prática, o que a gente faz a gente evita que o paciente que marcou uma consulta, um exame, enfim, ele falte aquele exame ou consulta. E quando a gente não pode evitar, ou seja, quando a gente não consegue fazer uma prevenção, a gente usa efetivamente mecanismos para remanejar, ou seja, a gente faz um overbooking preditivo. Então, quando a gente entende que há uma alta probabilidade de falta de um paciente, a gente aumenta a agenda daquela unidade de saúde naquele dia em que há um possível paciente faltoso. E com isso, alguém que realmente estava na fila e precisa ir, consegue acessar aquela vaga. No fim do dia, o nosso objetivo com o Absence é reduzir a fila da saúde, sobretudo nesse momento, que é 100% do nosso público governo, é reduzir a fila do SUS. E me conta uma coisa, como é que você consegue entender que aquele paciente provavelmente vai faltar? Isso segue uma série de passos e análises. Em primeiro lugar, a gente treina um modelo com inteligência artificial com base nos dados históricos do município, do estado, enfim. Então, a gente vai, no caso de Recife, por exemplo, que foi nosso primeiro cliente, a gente pegou os últimos 2 anos de base histórica, treinou um modelo preditivo que, com base numa série de comportamentos, ele consegue dar um output final com uma probabilidade de no-show daquele paciente, uma probabilidade de falta. A gente também, posteriormente, né, ao longo dos anos aí que a gente foi desenvolvendo, a gente foi entendendo outros fatores para além dos dados históricos, como, por exemplo, a própria interação deste cidadão com a nossa parte de prevenção, que é basicamente uma comunicação no WhatsApp, que para além de informar, a gente permite que o cidadão efetivamente cancele, reagende ou confirme que de fato vai. Então, a gente entendeu que quando o paciente ele não confirma, a probabilidade de falta dele é muito maior. Então, a gente tem mais de 60% de chance de um paciente que não confirmou faltar em relação a um paciente que confirmou. Isso é muita coisa. Então, isso também é levado em consideração no nosso cálculo para determinar se um paciente vai ou não
faltar a um exame, uma consulta. Legal. E você tem alguns dados de sucesso que você pode compartilhar? Eu acho que aqui o mais interessante é entender como que aumentou a eficiência no sistema de saúde pública, que é incrível, né? Não, com certeza. Então, temos sim alguns dados bem interessantes. A gente pode olhar sobre assim, alguns vieses. Um viés para o gestor público muito importante é a economia, o quanto ele está economizando. Aqui em Recife, a estimativa da Secretaria de Saúde é que há uma economia, até o momento, de mais ou menos uns 13 milhões de reais por usar o Absent. Então, eles calculam isso considerando o número de vagas que a gente conseguiu reaproveitar, que giram um pouco acima ali das 400 mil vagas reaproveitadas nesse período, desde 2021, mais ou menos para o finalzinho. 2022 é um período mais seguro de solução rodando full time, e aí, considerando o custo médio que eles têm por vaga perdida, se chega mais ou menos nesse número de economia. Mas olhando sob uma lupa assim, para o cidadão também, a gente conseguiu reduzir em tempo médio de fila aproximadamente 5 dias, que pode parecer pouco. Mas quando você coloca isso numa média, onde você tem exames e consultas que não tem fila, basicamente, ou seja, você marca agora e seu tempo de espera vai ser de 1 ou 2 dias, uma semana no máximo, mas existem procedimentos que têm 2, 3 meses de espera no mínimo, e assim, não são poucos. Alguns procedimentos e algumas pessoas chegam a passar muito mais tempo, mas que tem de média 3 meses. Então, na média, no procedimento pequeno, a gente está reduzindo um dia, mas no procedimento grande, a gente chega a reduzir mais de um mês de espera para alguns procedimentos. Então, tem um impacto bem significativo. E agora mudando um pouco e fazendo um pivot aqui, como é que foi essa mudança de você trabalhar com produto e aí agora trabalhar com uma parte mais de receita, marketing, vendas, assim, quais são os skills transferíveis, vai? E quais são os skills que você teve que adquirir também? Perfeito. Como eu falei, todo mundo, assim, todo mundo que eu digo, eu, Vitor, o Levi, que são os outros diretores da empresa, eles, desde o início, já tiveram uma atuação muito multidisciplinar. Então, indo do código à venda ao produto, tudo no mesmo dia, às vezes no espaço de 2 horas. Então, mesmo quando oficialmente o meu título estava mais focado em desenvolvimento, por exemplo, eu já estava lidando efetivamente com questões de produto e questões comerciais. Obviamente, focado como primário ali na parte de desenvolvimento. Então, essas skills foram sendo desenvolvidas desde o início para todos nós, por esse contexto de somos uma startup, temos pouco dinheiro, temos pouco tempo, poucas pessoas para nos ajudar e precisamos fazer acontecer. Então, isso acaba gerando pessoas com um nível de multidisciplinaridade muito grande. Mas, obviamente, a gente sempre fez muita questão de ir atrás daquilo que é a informação, a educação formal também. Então, nesse meio tempo, a gente, ok, já temos aqui um viés muito bom de produtos, da experiência da Beyond, mas também de experiências pregressas. Como a gente consolida essa visão prática com a visão do que são as melhores práticas do mercado? Então, a gente foi sempre atrás de capacitações, participar de eventos, workshops e tudo mais. E aí, nessa virada de chave, para mim foi uma virada muito sutil, porque primeiro em produto eu já estava sempre olhando com uma abordagem e um viés de PLG. Então, como é que a gente vai crescer esse produto sob um viés de Product-Led Growth? Então, isso já era um pensamento. Eu já tinha algumas skills anteriores de passagens onde eu era a principal pessoa em pensar growth na organização. Então, eu já vim
carregando também essa bagagem. E aí, essa transformação se deu no momento que a gente percebeu que somos muito bons em fazer produtos, somos muito bons na parte de código, obviamente há sempre o que se melhorar, mas a gente tem um gap aqui em ser conhecido pelo mercado. A gente tem uma necessidade de efetivamente crescer, escalar e testar para que os nossos produtos sejam usados em larga escala e, portanto, colocados à prova e que o futuro nos mostrou que haviam muitas funcionalidades que a gente precisava repensar, muita coisa ali no fluxo que a gente precisava mudar. Então, entendendo esse cenário, a gente fez todo o processo de pensar uma estrutura inicial de growth que eu fui conduzindo ali do zero, inicialmente, se não me falha a memória, com 2 pessoas, e que as minhas skills de produto, sobretudo a visão de backlog, uma visão de PMF, me ajudaram muito do outro lado a entender como é que eu preciso agir para não jogar dinheiro no lixo. Então, como a gente é uma companhia com um orçamento muito limitado e que foi desde sempre bootstrapped, assim, então até mais ou menos 2021, quando a gente passou por um processo de M&A e agora fazemos parte de um grupo muito maior, até lá a gente tinha basicamente recursos limitados, assim, muito limitados, e fazer qualquer tipo de investimento em growth, por menor que ele fosse, era um risco ao fluxo de caixa. Então, eu tinha que ser muito assertivo, não só no resultado das campanhas, mas eu não tinha muita chance de testar. Então, eu tinha que vir do produto com um nível de validação e um nível de pesquisa com o usuário muito grande para que aquela campanha que eu estou fazendo pode até dar um pouco errado, mas não pode dar muito errado. Então, acho que esse foi o principal ponto assim, de ajuda. E o que eu tive que desenvolver de novo, assim, de habilidades para efetivamente tocar growth, foi muito o viés de muito teste. Então, eu estava saindo de um cenário onde eu tinha pouca margem de teste no que se referia a recurso financeiro, efetivamente, mas muito incentivo, porque a gente sempre foi uma empresa que incentivou muito testar, errar, fazer de novo, e eu precisava agora organizar esses experimentos em escala. E eu sempre brinco aqui, mas é muito verdade, na prática nós temos muitas empresas aqui dentro. Porque, veja, o Absence é totalmente diferente do Legends aqui. 2 produtos que eu te expliquei brevemente. Então, a estratégia de growth que eu tenho para o Absence é uma estratégia 100% diferente da estratégia do Legends. E fazer isso requer eu conhecer um número de alavancas muito grande. E quando a gente fala que o nosso principal segmento de mercado hoje para alguns produtos é governo, não tem podcast que eu tenha conhecido até hoje, não tinham muitas pessoas com quem eu pudesse me conectar para trocar essa ideia de como é que a gente aplica growth numa área de governo, como é que a gente escala isso vendendo para o setor público. É algo que não é muito conversado. Então, tudo isso eu basicamente tive que criar o nosso próprio playbook. Assim. Então, foi um desafio e um aprendizado muito grande, mas que hoje nos coloca também numa posição ali com uma unfair advantage em relação aos nossos concorrentes, porque a gente consegue navegar nos 2 mundos. Você pode compartilhar um maior aprendizado para trabalhar com esse setor? Claro, eu entendo que assim, a maior parte das pessoas tem muito medo e muita aversão por uma suposta burocracia e tudo mais que de fato existe, e existe por um motivo, né? Para proteger ali o conflito de interesses entre quem administra e quem tem a posse do que é a União, enfim, é o Estado,
dos recursos. Então, existe esse nível de burocracia. Por outro lado, existem diversos mecanismos que vieram surgindo para facilitar esse processo. Então, o Marco Legal das Startups, por exemplo, ele trouxe uma série de pequenas mudanças, algumas leis complementares, inclusive, que permitem uma startup navegar nesse mundo de maneira muito mais fluida, de maneira muito mais interessante. Então, para mim, a principal alavanca que a gente criou aqui dentro, que hoje eu tenho um time dedicado a buscar, mas antes foi na raça, navegando no dia a dia, é a criação de parcerias estratégicas com alguns órgãos públicos, geralmente com empresas públicas. Então, existem empresas que são públicas, que têm a finalidade de prover o melhor tipo de tecnologia, por exemplo, para a administração pública, mas não deixam de ser empresas. Então, navegar e se relacionar comercialmente com essas entidades é muito mais fácil. Então, se a gente consegue fazer uma parceria estratégica com essas entidades, elas, por serem empresas, têm um nível de relação com o mercado muito mais flexível e, ao mesmo tempo, por serem públicas, têm um nível de relação com entidades públicas muito mais facilitado. E aí, esse tem sido o principal hack para a gente crescer rápido. Então, encurtar um ciclo de vendas que demoraria no mínimo, uns 8 meses, mas geralmente mais de um ano, para um ciclo comercial que ainda é grande, comparado a B2B, mas de 2 a 3 meses. E, Vinícius, você falou que você passou por um processo de M&A, né? Qual que é seu principal conselho para quem está passando ou para quem pretende passar por um processo de M&A? Olha, sem dúvidas, arrume a casa, deixe tudo muito dado, crie governança clara sobre todas as áreas da sua empresa. Obviamente, financeiro é a primeira que você pensa, né? Você tem que ter todos os indicadores, todas as margens e tudo bem objetivo, muito bem auditável. Mas no nosso caso, a bem da verdade, nós éramos uma empresa muito pequena no momento que passamos por isso. Assim, então, o que fez a companhia despertar o interesse de um grupo maior? Então, hoje, o Extreme Group faturou, na verdade, em 2025, 600 milhões de reais. Então, é um grupo muito robusto, muito grande. E nós fomos a primeira empresa adquirida por eles. Mas o que fez isso acontecer, no fim do dia, foi o alinhamento de tese. Então, a nossa tese de produtos era uma tese complementar à tese do nosso investidor. E a gente conseguiu explorar muito bem isto. Então, a gente conseguiu deixar claro qual era o nosso valor a ser agregado no Extreme Group. A gente complementa o portfólio e não faz um sombreamento, não vai haver uma concorrência. Mas, para além disso, eu acho que, e aí sim o meu conselho, eu acredito que você, enquanto founder, está sendo também comprado, entre muitas aspas, é claro. Mas o que você representa, o que você é capaz, o seu nível de energia, principalmente se você é uma empresa pequena, que o seu resultado operacional não é tão significativo, eles estão comprando, na verdade, as pessoas. Então, para ter eu, Vitor, Levi, trabalhando e alinhados nessa tese que é complementar ao que o grupo acredita, então isso faz sentido. Não fomos comprados pelos nossos assets construídos até então, ou pela nosso portfólio de contratos, que na época era muito, muito curto. Fomos comprados por haver um entendimento, e esse é o grande ponto, deixe isto muito claro, se posicione como um fundador capaz, efetivamente, de
gerar resultados no grupo, ou enfim, no fundo, gerar resultados para o fundo, por quem vocês são enquanto fundadores. Os assets da empresa, obviamente, eles vão compor um valuation, sobretudo quando você está fazendo um processo de M&A numa empresa mais madura. No nosso caso, que era muito inicial, foi muito movido por o que nós, enquanto fundadores, éramos capazes e prometíamos para o futuro. E Vinícius, super interessante. Uma pergunta que eu queria... Na verdade, assim, eu não sei se todos vocês sabem, mas o Vinícius é de Recife. E eu conheci ele em Recife, no Porto Digital. E o Recife é um grande hub de tecnologia aqui no Brasil. Vinícius, conta um pouco por que Recife é esse hub de tecnologia e sai tanto talento, e como que você chegou na Porto Digital? Perfeito. Olha, Bárbara, começando com a nossa trajetória até o Porto. Inicialmente, a gente tinha uma estratégia que era: vamos abrir um escritório num bairro aqui de Recife chamado Várzea, que é um bairro um pouco mais descentralizado, mas que é o bairro da Universidade Federal de Pernambuco. E a gente fez isso porque a maioria das pessoas que trabalhavam na Beyond no seu início eram estudantes ou de graduação, ou de mestrado, doutorado da Universidade Federal. E o SIM, que é o Centro de Informática aqui da Universidade Federal, está entre os melhores cursos de tecnologia do Brasil, entre engenharia da computação, ciência da computação, sistemas de informação. Então, geralmente ali concorrendo com USP, ITA, IME, entre as primeiras posições. Então, o SIM é um celeiro de talentos muito grande. E a gente, por ter sido aluno, a bem da verdade, enquanto fundamos a empresa, ainda éramos alunos, fazia muito sentido, porque éramos iniciantes enquanto empreendedores, sim, mas no contexto universitário nós já tínhamos algum reconhecimento por toda a construção que a gente foi fazendo. Então, a gente conseguia convencer as pessoas naquele momento, não pela remuneração, pelo salário, que não era tão atrativo na época, mas porque eles acreditavam muito na gente. Então foi super estratégico estar ali. Mas aqui em Recife, como você bem falou, existe o Porto Digital, que ele é uma área de incentivo e fomento à tecnologia, em resumo. Então a gente tem desde startups como a gente, que foram fundadas no centro de informática, com os alunos se conhecendo e gerando alguma ideia legal, colocando para frente e eventualmente sendo embarcados no porto, ou com empresas multinacionais que decidem trazer sua operação para o Porto Digital. Por quê? Porque o Porto Digital ele é uma soma de múltiplos fatores. Então, primeiro é um fator geográfico. Então, há uma delimitação. Aqui, o Recife, para quem não conhece, é uma cidade composta por algumas ilhas, sendo 3 principais ali no centro do Recife, e o Porto Digital fica em uma delas, e tem uma área geográfica onde todas as empresas que compõem o Porto Digital estão alocadas nesse território. E você fazer parte do Porto Digital te dá, inclusive, incentivos fiscais. Então, quando a gente nasceu num bairro super afastado, a gente já entendia que quando a gente chegasse num faturamento razoável, o trade-off, né, da distância e do lugar com a proximidade com o celeiro de talentos não iria valer mais tanto a pena. Valeria a pena a gente efetivamente vir para o Porto Digital, sim, por uma questão fiscal de benefícios, mas por outras razões, inclusive de comunidade. Então, aqui a gente está numa comunidade onde a gente sai para almoçar e a gente encontra os diretores de uma outra empresa de tecnologia e, de repente, a gente almoça junto e desse almoço aleatório surge uma oportunidade de negócio, uma parceria, enfim. Então, é um ambiente que fomenta muito a inovação e o desenvolvimento de novos negócios. Então, o Porto Digital, ele surge a partir de professores do SIM
que já tinham o entendimento de que os seus melhores talentos estavam indo para fora do Brasil. E era necessário criar uma forma de retê-los, porque quando eles não iam para fora do Brasil, eles iam para São Paulo, enfim, para outros lugares do Brasil, mas dificilmente ficavam em Recife. Então, esses professores se uniram e começaram esse projeto do Porto Digital, onde eles fizeram um manifesto de uma visão de futuro de 50 anos que até então vem se cumprindo. E eventualmente a ideia é que o Porto Digital se torne uma espécie de Vale do Silício brasileiro, ou melhor, que o Vale do Silício se torne um Porto Digital americano. Então, esse ambiente aí de promoção à inovação, à tecnologia e efetivamente a negócios. Perfeito, perfeito. Obrigada, Vinícius. E realmente Porto Digital é um lugar incrível para se visitar. Tive o prazer de conhecer. Ó, a gente vai entrar para a última parte, o quadro aqui do podcast, que é novo, que a gente vai fazer um bate-bola, tá? Tá bom. Então, é como se eu falasse assim, uma cor, aí você fala, não sei, azul, enfim, mas um pouquinho mais focado para business, tá? Então, vamos Tá lá. bom. Um produto digital que você não vive sem. Vou sugerir um que entrou no meu cinto de utilidades recentemente, que é o Superhuman, que é um aplicativo que usa inteligência artificial para gerir, entre muitas outras coisas, seu inbox de e-mail. Então, finalmente eu consegui zerar aí meus e-mails a serem acompanhados. É uma paz isso, né? O erro que mais te ensinou. Olha, eu acho que o erro que mais me ensinou foi não delegar de maneira clara responsabilidades para as pessoas. Então, a gente, durante muito tempo, deixava que as pessoas tivessem autonomia, o que é super louvável e a gente ainda incentiva isso, mas eu acho que durante algum tempo a gente não chegava e falava: olha, você é o owner deste projeto, desta entrega, e você é o principal responsável. Se der certo é seu mérito, se der errado é seu demérito. E vamos avançar tendo clareza disso. A gente deixava as coisas um pouco mais subentendidas em algum momento. E eu acho que isso nos custou efetivamente, inclusive, muito dinheiro em contratos que a gente não performou tão bem, em contratos que a gente poderia ter conseguido e não conseguiu. Um conselho para quem, ou uma startup, vamos dizer assim, que quer ser be found, quer ser encontrado. Legal. Olha, eu acredito que quando você faz ações que efetivamente geram impacto real, sejam em negócios ou, como no caso do Absence, tem um impacto na gestão, mas tem um impacto na vida da população, fica muito mais fácil de você ser encontrado porque é de interesse de todo mundo compartilhar aquela ideia. É do interesse genuíno das pessoas, seja a imprensa ou outras pessoas que fazem parte do seu mercado, de compartilhar. Olha que legal o que está sendo feito. Então, o que eu colocaria é, se você tem uma startup que efetivamente é, resolve uma dor que é muito buscada e entendida, seja por um nicho ou por, em geral, dores mais abrangentes, metrifica isso, deixa muito claro e começa a divulgar, por exemplo, no LinkedIn, mostrar os resultados que você gerou. Se esses resultados forem realmente impactantes, naturalmente as pessoas vão vir atrás de você. Então, acho que o caso do Absence é o melhor exemplo aqui. A gente geralmente é mais convidado para falar sobre do que a gente se esforça para, porque a gente tem uma métrica que é impressionante. A gente impacta na vida das pessoas. Pessoas passaram a acessar o sistema de saúde com mais velocidade porque conseguimos resolver um problema que existia. Então, eu aconselho isso, ter clareza das suas métricas de impacto real e divulgá-las, que o resultado vai correr atrás de você. E a última pergunta, acho que é a mais importante. Esporte ou Santa Cruz?
esporte toda a vida. Sou Muito muito bem. esporte. É, Vinícius, foi um super prazer receber você, até porque, como eu comentei no começo do podcast, foi a inspiração para fazer esse projeto acontecer. Muito obrigada por participar e a gente se vê nos próximos episódios do Be Found. Muito obrigado, Bárbara. Muito obrigado para todo mundo que acompanhou e assistiu. Foi um prazer enorme e agora eu já sou aí mais um fã do podcast. Já acompanhei os episódios anteriores e vou continuar acompanhando. Obrigada.